igreja. E não vai ser a última. Porque existem alguns temas que eles são necessários à sua repetição. Eu confesso para vocês que quando a pastora Rose me ligou, dizendo que eu ficaria como o pregador desse dia, eu tinha uma outra mensagem em mente, que é o amigo do noivo, que eu nunca preguei essa mensagem. E que por dias ela vem queimando em meu coração. E, para todo efeito, eu iria trazer essa mensagem hoje. Quando eu vinha, esses dias, no meu trabalho para casa, eu passei com a minha moto e tinha um carro estacionado aqui no centro. Eu não lembro a cor do carro, eu não lembro a marca do carro, nem sei de quem era o carro, tá certo? Mas tinha em sua traseira, como todo carro de membro dessa igreja, o adesivo da Paixante. E, não sei, na hora me veio no meu coração pregar essa mensagem. Não me pergunte por quê. Eu já perguntei a Deus por quê e eu não recebi ainda essa resposta. Mas na hora que eu vi aquele carro estacionado com o adesivo da nossa igreja ali, na hora eu senti de Deus de trazer esta mensagem, que tem como título, que é uma pergunta: eu sou mesmo um cristão? E aí, queridos, quando eu postei ontem nas minhas redes sociais a foto, eu estava no meu escritório preparando a mensagem, aí eu postei nos meus stories a foto da capa da mensagem, eu recebi muitas mensagens. Algumas diziam: que pergunta impactante, né? Alguns diziam: Daniel, pega leve. Porque, queridos, eu poderia muito bem trazer uma mensagem mais motivacional, como este ano, né? Mas eu gosto de ser direcionado por Deus. Eu não sou pastor dessa igreja. Eu não sou pastor. O pastor dessa igreja é Anderson Barroso e Rose Brilhante. São eles que têm a função de doutrinar esta igreja. Agora, eu sou um pregador da palavra. Eu sou um arauto do evangelho. E o nosso pastor aqui, por muitas vezes, já disse que a própria palavra de Deus nos confronta. Então, eu acredito que a mensagem dessa tarde, ela é uma mensagem de confronto. Uma mensagem de atenção, de ligar o sinal alerta das nossas vidas. Responder essa pergunta: eu sou mesmo um cristão? E por que essa pergunta é tão importante? Por dois motivos. Primeiro, o seu destino eterno depende dessa resposta. Se Deus um dia permitir, eu ainda vou pregar sobre aquela parábola do rico e Lázaro. Talvez uma das parábolas que para muitos teólogos não é uma parábola, e sim um fato que aconteceu de verdade, tendo em vista que é a única parábola que não cita, ou melhor, que cita nome próprio. Então, se cita nome próprio, é porque aquela parábola não é uma parábola, mas sim uma história verdadeira. E por que eu estou te falando isso? Porque a gente está vivendo uma vida como se nós fôssemos, quando eu falo eterno, de carne eterna. Como se não houvesse um mundo espiritual. Como se não houvesse um dia a oportunidade de prestar contas diante de um Deus que é santo e soberano. E a resposta para essa pergunta é importante, porque o seu destino eterno depende dessa resposta. E outra coisa, é muito possível estar enganado a respeito desta resposta. E aí, lá em Atos, capítulo 11, e o versículo 26, a parte B diz: em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. A etimologia da palavra cristão, a origem dela,
o significado dela é pequenos cristos. Por quê? Porque eles, aqueles primeiros discípulos, que foram chamados de pequenos cristos, carregavam uma marca. Eles tinham o caráter de Cristo. Caráter, no grego, é charáter, que quer dizer estampa, impressão, gravação, marca, reprodução exata. Ou seja, o caráter é a marca pessoal de uma pessoa. É o sinal que a distingue dos outros. Seu estilo e a sua maneira de viver, agir e reagir. E eu pergunto, você é a cara do Pai? Ou você é uma fraude? Quando Deus nos criou, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ou seja, somos capazes de expressar vontades, tomar decisões, avaliar situações, demonstrar emoções, pensar de forma lógica e racional, exercer domínio, possuir responsabilidades e criar coisas incríveis. Porém, com a entrada do pecado no mundo, o homem, a imagem e semelhança de Deus, perdeu a sua verdadeira essência, adquirindo um caráter pecaminoso, ou seja, a imagem está distorcida. Lá no livro de Romanos, capítulo 3, e o versículo 23 diz, porque todos, e o nosso pastor sempre brinca, né? Todos em português significa todos. No grego, todos. Em francês, todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado distorceu essa imagem. Mas Cristo nos reposicionou a essa imagem. E a partir dele, Jesus Cristo, as nossas ações e reações não são mais como antes. Por quê? Porque agora nós somos pequenos cristos. E eu volto a perguntar: sou mesmo um cristão? Sou mesmo filho de Deus? Carrego a essência de Cristo ou não passo de uma fraude? Agora, tão importante como saber o que torna alguém um cristão, é saber o que não me faz ser um cristão. E aí eu entro na mensagem. Tão importante como saber o que é um cristão, mas o que não me torna um cristão? E a primeira é, você não é cristão, simplesmente porque diz ser cristão. De acordo com o IBGE, no Brasil, os cristãos representam cerca de 81% da população, sendo 50% católicos e 31% evangélicos. Mas isso não quer dizer muita coisa. Queridos, não é porque temos um estilo, um jargão próprio, está amarrado. Pai do Senhor. Eu lembro que uma vez eu fui com a minha esposa em uma costureira, e aí tinha uma senhora aguardando ser atendida lá, e quando ela me viu, quando eu entrei na sala, eu falei, boa noite. Ela olhou para mim e para minha esposa e disse, Pai do Senhor, né? Aí eu, Pai do Senhor, amada, querida, idolatrada. Não falei isso para ela não, tá? Só falei isso, Pai do Senhor, irmã. Porque o que pesa é que cristão mesmo é aquele que usa saia longa, que diz paz do Senhor, que quando vai orar muda a tonalidade da voz, Deus Todo-Poderoso. Usar brinco, base. Eu lembro quando eu era criança, se alguém aqui é do meu tempo, vai lembrar disso aqui. Tinha uma fita cassete, a geração de hoje nem sabe o que é fita cassete.
a revelação do irmão Adão. Alguém lembra disso aqui? Ninguém. Um irmão que foi arrebatado ao céu, acompanhado por um anjo. O anjo leva ele até um compartimento do céu com várias gavetas. E pasmem, em cada gaveta tinha o nome das irmãzinhas que cortaram os cabelos aqui na terra e tinha a mecha do cabelo dentro da gaveta. Porque cortar cabelo é pecado. Então, queridos, não é porque a gente tem um estilo próprio, um jargão próprio, ou uma vestimenta própria, que nos faz um cristão. Infelizmente, muitas pessoas estão enganados dentro das igrejas. Tem uma citação de um dos maiores pregadores da atualidade, chamado Paul Washer, que ele fala o seguinte: muitos vêm às igrejas mais baseada em uma cultura sem Deus do que na palavra de Deus. Muitos estão enganados e muitos acreditam que por terem feito uma oração uma vez em suas vidas, irão para o céu. Muitos veem coisas na TV que não deveriam ver. Muitos usam roupas sensuais, falam como o mundo, andam como o mundo, amam as músicas do mundo, mas dizem: graças a Deus, eu sou um cristão. Ser um cristão é mais do que um título. Um cristão é uma pessoa que ama Jesus. Ser cristão é alguém que aceitou Ele como seu Salvador e obedece aos seus mandamentos. Um cristão verdadeiro segue a Jesus de todo o coração e não apenas por tradição. Eu já falei aqui uma vez no Tadeu, eu vou repetir. Tem gente que está confundindo aceitar Jesus com ser aceito. Quer ver um exemplo? Você nunca pisou numa igreja evangélica, mas um dia sentiu vontade de ir para o culto. E quando chegou na Paixante, foi recepcionado ali no hall de entrada por uma equipe alegre, motivada, entusiasmada. Alguém te acompanhou até uma cadeira acolchoada, confortável. Quem sabe te ofereceu água, café. Terminou o culto, alguém chamou e te convidou para ir para uma célula, e você foi para essa célula. E chegou lá, uma recepção calorosa. Terminou a célula, na comunhão ali, te colocaram em uma roda de conversa. Marcaram um churrasco, marcaram uma comunhão, e você foi convidado para ir para essa comunhão. Gente, nunca ninguém te convidou para nada. Desse dia, você foi convidado. E pasmem, não é que lembrar do teu aniversário. E a célula foi em tua casa cantar parabéns para você. Você chegou em casa depois de tudo e disse: eu fui aceito. Porém, a igreja tem uma dinâmica em que novas pessoas vão entrando. E esses que antes eram novos, têm que amadurecer para cuidar dos que estão chegando. Só que dessa vez, fizeram um churrasco e não te convidaram. Esqueceram o teu aniversário. Aí você fica bicudo. Começa a culpar a igreja. E sai da igreja. Porque você simplesmente foi aceito. Agora, quem aceitou Jesus? Meu irmão, olha. Nesse meu tempo de igreja, mais de 40 anos de fé, o que eu já vi, o que eu já passei, quando eu digo assim, eu já vi de tudo dentro de igreja, eu me surpreendo, lá vem mais uma lapada. E quando é as mordidinhas das ovelhas, dói, dá raiva, eu sinto ódio às vezes, porque eu não fiz nada. Sabe por que eu não sou um desigrejado? Um revoltado com a igreja? Porque eu nasci em Jesus. Eu estou enraizado nele. A minha esperança, a minha expectativa é estar nele. Fiz aniversário, não me convidou? Tranquilo. Fizeram um churrasco, não fui convidado? Tranquilo.
tranquilo. A minha identidade está em Jesus. Eu aceitei a Jesus. Isso é ser um cristão. A Bíblia diz em 1 João 2:6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Lá em Tiago 1:27 diz, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Você não é um cristão só porque dizem que você é um cristão. Ou porque você diz, porque talvez você não passe de mais um dado do IBGE. Segundo, você não é cristão se não nasceu de novo. Esse novo nascimento nós chamamos de regeneração. E a regeneração tem a ver com os frutos que produzimos. Mateus 3:8 diz, produzi, pois, frutos de arrependimento. Veja a sua vida. Veja o que você está fazendo, o que você anda falando. Veja as paixões que estão dentro do teu coração. Por acaso Jesus está aí, em algum lugar? Ou ele só é um acessório que você usa nos finais de semana? Ele é só alguém que você aceita intelectualmente, mas não de coração? Lá em Mateus 7:22-23 diz, e essa passagem é uma das que eu mais temo na Bíblia, que diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres. Ei, vem cá, queridos, um tete a tete com a gente aqui. Quem é que expulsa demônio? Crente. Quem opera milagre? Crente. Quem profetiza? Crente. E qual vai ser a resposta de Jesus para muitos naquele dia? Nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Queridos, tem uma historinha, que eu fico até emocionado quando eu conto essa história. Eu gosto de histórias. Um bom orador é um bom contador de histórias. E eu gosto de contar histórias. Tem uma história de um missionário que largou a sua vida e foi para uma tribo de aborígenes na Papua Nova Guiné, lá na Oceania. Doou a sua vida por anos para evangelizar uma tribo. E ele não conseguia aprender o dialeto daquela tribo. A única palavra que eles aprenderam foi Jesus. Aí ele decidiu o quê? Para o seguinte, já que eu não consigo me comunicar com eles, eu vou servi-los, eu vou ajudá-los, eu vou socorrê-los. E por anos aquele missionário, sem aprender uma língua, apenas ajudou aquela comunidade. E ele faleceu e foi enterrado ali mesmo. Anos depois, um grupo de missionários que conheciam o dialeto daquela tribo, chega naquela ilha, se apresenta e diz, ei, nós viemos apresentar Jesus. O chefe da tribo pula, assustado, e diz, peraí, vocês vieram, Jesus? Ah, Jesus nós conhecemos. Jesus viveu entre nós. Jesus morreu aqui, está enterrado entre nós. Aquele missionário que não sabia falar o dialeto, era um cristão que nas suas atitudes, ações e reações, demonstravam que era um discípulo de Jesus. Ei, quem é você na fila do pão, cristão? Você chega às 6h, 6h30, no pão do Paulo Belo. Tem uma fila gigantesca. Qual é a tua reação? Te passaram um troco errado. A Cagesse ou a Enel cortou a tua energia e você estava com a conta atrasada. E aí? Ou você é um cristão dentro da igreja? Porque usa roupa de crente,
porque canta hino de crente, porque é dizimista. Queridos, prestem minha atenção. Avivamento não é o que dizem por aí. Movimento não é avivamento. Falar em línguas estranhas, cair no poder, no reteté, no sapateado, ser dizimista, é uma parte do avivamento. Nos países onde houve um grande avivamento, bares e prostíbulos foram fechados. Houve uma mudança na cultura da cidade, no comportamento das pessoas. Ser um cristão é ter responsabilidade, é ser honesto, é ser íntegro, é comprar, é pagar. É mais do que simplesmente vir à igreja. Se eu fosse pegar esse versículo, numa tradição mais livre, eu diria o seguinte: apartai-vos de mim, vocês que dizem ser meus discípulos, que me confessam com o Senhor, porém vivem como se eu nunca tivesse lhes dado uma lei para obedecer. Qual é a moda agora no meio evangélico? Não julgueis. Porque a Bíblia diz que não pode julgar. Onde está na Bíblia isso? Me diz, aonde é que está na Bíblia que eu não posso julgar? Cuidado, texto sem contexto é pretexto para heresia. A Bíblia diz, com a medida com que você julgar, será julgado. Então, o pastor da igreja não pode mais doutrinar, direcionar, pregar. Agora, eu sou um adúltero e estou condenando um outro adúltero, essa é a medida errada do meu julgamento. Agora, se eu julgo de acordo com a palavra, eu tenho liberdade para julgar de acordo com a palavra. Amém, igreja? Tem uma canção, não vou cantar, mas tem uma canção, há muito tempo atrás, de um grupo chamado Trazendo a Arca. Quem lembra? Opa! Vocês lembram da música Quem é Você? A música diz, não vou cantar: depois de pregar seu lindo sermão, ou de cantar a última canção, quando você volta para casa que ninguém mais que você precisa impressionar e está por perto, quem é você? Só você mesmo pode responder. Por trás da aparência, onde só Deus vê, bem no teu íntimo, sombrio, sufocado e trancado a 7 chaves, maquiando teu vazio, Deus e o travesseiro sabe quem é você. Amém? Terceiro, você não é cristão simplesmente por gostar de Jesus. I love Jesus. Dalai Lama disse: Jesus foi uma pessoa iluminada. Gandhi escreveu: Jesus foi o maior exemplo de homem. Albert Einstein disse: fiquei encantado com a figura luminosa do Nazareno Jesus. Enchemos nossos faces, Instagram, WhatsApp, X, frases e mais frases sobre Jesus. Mas sabe, queridos, não é uma questão de gostar, mas é uma questão de crer. Lá em João 3,18 diz: quem nele crê, não é julgado. O que não crê, não diz assim, ó, quem nele gostar, não é julgado. Quem nele amar, não é julgado. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso quer dizer que não há como crer em algo que você não conhece. É mais do que gostar, é ter intimidade. É renegar os meus desejos e as minhas vontades. Tim Keller, um dos maiores teólogos, morreu ano passado, está hoje com o Senhor na glória, disse: se o seu Deus, que você adora, nunca discorde de você, então você deve estar adorando uma versão idealizada de si mesmo. Todos os dias, quando eu saio de casa, que eu pego a minha bis e vou lá para o meu trabalho, eu faço algumas orações.
E uma delas é: Senhor, livra-me de mim mesmo. Quarto, você não é cristão se curte o pecado. Lá no livro diz, 1 João 3,6 diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não viu, nem tampouco o conheceu. Aquele pecado de estimação, que todo dia a gente está alimentando, na sutileza do pecado diário. Tem um livro que tinha aqui para vender, chamado Cheio de Regras, de Larry Crabb, que ele fala o seguinte: moramos perto de um dragão de 3 cabeças. O mundo nos rodeia, o diabo nos espreita, e a carne está dentro de nós. Agora, olha que interessante. Quando este dragão ruge, nem sempre parece um vulcão em erupção, parece mais um amigo chegando para o jantar. O pecado é sutil. O pastor sempre diz aqui, né? Ninguém tropeça em montanha. Tropeçamos em pequenas pedras, que chamamos de pecado. Existem algumas verdades que pregamos sobre mentiras que praticamos. Verdades que pregamos sobre mentiras que praticamos. Quer ver um exemplo? Primeira verdade: diante de Deus, todos os pecados são iguais. Isso é verdade? Sim. Mas, diante da igreja, um único pecado é fazer sexo fora do casamento. Quando o irmão é pego em adultério, é comum ouvirmos o comentário: o irmão fulano caiu. Ou seja, adultério é visto como uma queda. Mas a fofoca que leva a notícia do adultério de ouvido em ouvido é permitida. Embora a Bíblia haja mais referência ao mexeriqueiro do que ao adúltero. Estar com o nome sujo SPC é permitido, embora a Bíblia condene o endividamento. Ser glutão é permitido, a panelinha é permitida, sonegar imposto de renda é permitido, embora seja mentira e roubo. Comprar um material pirata é permitido, embora seja crime. Construir igreja em terreno público é permitido, embora seja invasão. É sutil. Todos os dias o diabo vem com uma bandeja, oferecendo a nós propostas. É rápido, é fácil, ninguém vai ver, deixa de besteira. Mas aquele que foi lavado no sangue de Jesus não negocia seus princípios e valores. Aquele que foi nascido de novo, que foi regenerado em Jesus Cristo. Eu lembro que uma vez, quando tinha aquela polícia rodoviária estadual ali, depois do Mirim, ou melhor, para quem está indo, antes do Mirim, eu vim de Fortaleza com a minha família dentro do carro. O guarda fez sinal, encostei o carro, carteira de motorista, documento do carro, tudo tranquilo. Eu falei: tudo tranquilo, seu guarda. Aí ele pegou a lanterna e apontou para trás do carro. Ora, e essa jovem sem cinto, quem era? Meu amor da minha vida, Jéssica. Tava de mamar a Nelisa, né? Mas tirou o cinto, foi amor. Desce o carro. Só que eu olhei para trás e disse: chegar em casa, a gente conversa. Fui até um gabinete. Você sabe que isso é multa grave, né? Aí sei, sim, senhor. Seguinte, me dá 50 conto que eu te libero. A multa é muito mais do que isso. Eu falei: seu guarda, eu estou errado. Pode me multar. Amigo, você não me entendeu. Tu vai pagar 4 vezes, é só 50 reais. Seu guarda, foi o senhor que não me entendeu. Eu estou errado, pode me multar.
Ser um cristão é não negociar os nossos valores e princípios com as propostas deste mundo. Porque é muito fácil, querido, chegar numa igreja, levantar os braços para cima, chorar, cantar, falar língua estranha. O Thiago Brunet tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: o nosso sucesso não depende apenas das orações de domingo, mas também das nossas ações de segunda-feira. Avivamento, de novo, é uma mudança de mentalidade e uma mudança de comportamento. A Bíblia não diz que nós seremos conhecidos pelos dons, mas diz que nós seremos conhecidos pelos frutos. Que tipo de fruto você tem derramado neste mundo? E por último, você não é cristão simplesmente porque vai à igreja. Você pode ser um frequentador de igreja. Você gosta do ar-condicionado. Você gosta das mensagens. O louvor é impactante para você. Mas o fato de você estar vindo para a igreja não te torna um cristão. No livro de 2 Timóteo 3, o versículo 1 ao 5 diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Algumas versões dizem tempos trabalhosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, vírgula, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Tendo a aparência de piedade. Só falta ter uma auréola, né? Auréola sobre a cabeça. O pastor Mark Driscoll certa vez disse: você pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, servido à igreja, morrido na igreja, ter sido velado na igreja e ainda assim acordar no inferno, caso esteja meramente na igreja e não em Cristo. E esse silêncio, o Senhor quer tratar conosco. O Senhor hoje quer puxar a nossa orelha. Qual é o tema desse ano da igreja? Despertar o sobrenatural. É isso? Deixa eu falar uma coisa para ti. O sobrenatural de Deus só vai ser despertado em sua vida quando você entender de fato o que é um cristão. Para passar numa prova, você paga um preço. Para conseguir um bom emprego, você paga um preço. E também, para receber de Deus o sobrenatural, você precisa estar disposto a pagar um alto preço. Eu não conheço sua vida, meu querido. Eu também não sou essa flor que se cheire, não. Passa uma semana comigo, não é, amor? Sou bom, amor? Sou. Eu não sou fácil. Josi, minha chefe aqui da CAGES, me conhece muito bem, não sou fácil, não, Josi? Eu sou um pecador, queridos. Eu luto contra mim todos os dias. Mas eu peço misericórdia ao Senhor, porque eu não quero que a imagem dele na minha vida esteja distorcida. Estava na academia esses dias, passa uma moça e diz: paz do Senhor, pastor Daniel. Estava no supermercado, chega um rapaz, Daniel Carvalho, né? Paz Tiante, né? Ô, cara, tudo bem? Nós temos uma reputação a zelar. Eu ouço muita no meu ouvido: tem gente na igreja que compra e não paga e é crente. Que faz isso e aquilo, que engana, que rouba. Ei, querido, tem tanta gente boa na igreja. Tem tanta gente dando exemplo na igreja, pagando um preço na igreja.
Eu quero fazer a diferença. Não sou eu que vai levar aquela pessoa para o céu, para o inferno. Não sou eu. Eu só tenho que fazer a minha parte. É muito fácil criticar quem está errado. Mas tem tanta gente boa na igreja. Tem homens aqui, mulheres aqui que são íntegros. Que são honestos. Que pagam um preço em oração e em jejum. Nós precisamos levantar um povo santo. Um povo em que o próprio inferno treme só de ouvir falar o seu nome. E eu pergunto, você tem a imagem dele? Você tem a marca de Cristo? Você tem sido a marca de Deus nessa terra? A obra-prima da sua criação? Ou você não passa de um rabisco nas mãos do diabo? Ficamos de pé, por favor. A Bíblia diz que nós vamos julgar o mundo. E eu não entendi esse versículo. Peraí, nós vamos julgar o mundo. Aí alguém me ensinou, e eu nunca mais esqueci, e eu quero compartilhar com você. Imagina que eu sou um professor de faculdade, e eu passei uma prova, eu tenho 30 alunos, e a prova estava difícil, muito difícil. 29 alunos tirou 0. 29. Os 29 chegaram para mim e falaram: Daniel, professor, não tem como tirar nenhum, é difícil demais. Ninguém aqui consegue tirar nenhum. Ei, a Janine tirou 10. Hã? Aí ele tira uma folha de baixo, tá aqui, ó. Janine tirou 10. Como assim? A Nice tirou 10. O Maírton tirou 10. A Jéssica tirou 10. O seu Luiz tirou 10. O Renato Godinho tirou 10. Quando a Bíblia diz que nós iremos julgar este mundo, é porque a Bíblia garante que mesmo em meio a tanta maldade, tanto pecado, há um povo santo, separado, que tem buscado ao Senhor, buscado andar em santidade, em retidão, que naquele dia, a Bíblia diz, ninguém ficará indesculpável. Ó Senhor, eu quero ser um daqueles que vão dizer: o Daniel tirou 10. Eu passei na prova. Eu fui bem sucedido no mundo espiritual. Todo dia, quando eu vou dormir, já cambaleando de sono, eu faço uma oração e digo assim, um pensamento: Senhor, não me deixa acordar no inferno. Porque eu posso ter uma parada cardíaca. Não sei. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma breve neblina que logo se dissipa. Estamos brigando aqui nessa terra. Quem é o mais bonito? Quem é o mais forte? Quem é o mais inteligente? Eu só quero saber se eu vou passar na prova. Eu só quero saber se eu vou tirar 10. Eu só quero saber se eu vou ser aceito por Jesus. Eu encerro essa mensagem com uma frase de Francis Schaeffer, que disse: a não ser que as pessoas vejam em nossas igrejas não somente a pregação da verdade, mas também a prática da verdade, a prática do amor, a não ser que eles vejam a fé sendo praticada em nossas comunidades, deixe-me te dizer isso claramente, eles não nos ouvirão, e eles não deveriam nos ouvir mesmo. Dizem por aí que para muita gente você é a única Bíblia que eles vão ler em toda a vida deles. Que o Senhor te abençoe. Que essa mensagem tenha endereço certo. Deus marcou esse domingo, o primeiro do ano, não para você sair daqui, uhul, yes, que mensagem, não. O Senhor marcou esse dia para você fazer uma introspecção consigo mesmo. E responda para si mesmo: você é um cristão? Deus te abençoe.